Pronto, estamos ao vivo de novo. Ô Sandra, muito bem. Tenta de novo pedir o convite aí para ver, por favor, por gentileza. De repente eu tenho que sair e entrar de novo. Desculpa aí o pessoal, esse transtorno que nós estamos tendo, mas a gente vai aprendendo, né? A nossa quarta live aqui. Depois a gente vai buscar o especialista. Geraldo Silva está querendo entrar também? Não, tá querendo. Não, Geraldo Silva, é a Sandra que eu preciso. Eu preciso aguardar a Sandra. É a Sandra que eu preciso. Aí, a Sandra. Vamos ver. Quando eu entrei, a maioria das mulheres, elas faziam parte do batalhão feminino. Inclusive, era um batalhão. Ele era até pintado de rosa. Não tinha mulheres em quartéis masculinos, né? Nós fazíamos parte. Era raro as meninas que pertenciam a comandos masculinos. Então, aí, a partir do momento que foi ter mulher nas especializadas, como o Corpo de Bombeiros, é que o batalhão feminino e o CPFEM, né, com mais batalhões femininos estavam funcionando, em dado momento ele foi extinto. E aí as mulheres foram divididas para os demais quartéis. Eu trabalhei lá, era uma convivência bacana. Tinha muitas mulheres que não gostavam de trabalhar sob o comando de mulheres, né? Mas para mim foi normal, foi um aprendizado também, né? E eu tinha muita vontade de ir para o Corpo de Bombeiros até que chegou a minha vez, né? Não fui uma das pioneiras, mas eu fui pioneira também porque nós éramos poucas, né? No Corpo de Bombeiros. Ô, Sandra, mas o serviço que a policial fazia naquela época era diferente? Olha, é verdade, era um pouquinho diferente. Pessoal, lá no batalhão feminino, por exemplo, as guardas, né? Guarda do quartel, sentinela. Tinha os homens que faziam a guarda do quartel, não queriam mulher. As próprias mulheres. Uma outra coisa interessante também era dirigir viatura. Não deixava a gente dirigir viatura também. Mas aí com a minha turma, com a turma 86, 87, isso foi mudando. As mulheres foram achando seus lugarzinhos, né? Começaram a querer dirigir, começaram a querer ficar de sentinela. E aí esse melindre foi acabando aos poucos. Mas assim, foi passos lentos, né? Passos lentos. Não eram todas que andavam armadas. Então, a gente, no primeiro momento, elas queriam incutir na nossa cabeça que o nosso serviço era só assistencial. Era só ali com criança, com mulheres, com idosos. Só que aí a mulher ela começou a se despontar, ela começou realmente a fazer policiamento, né? Ela começou a querer ocupar seu espaço, ela começou a dirigir, a tirar guarda, e aí ela começou a entrar nos quartéis onde o comando era masculino. Ó, interessante esse mundo da restrição, hein? A Porque mulher, ela não porque pode nem ter o poder braço dirigir. curto. Ela não pode, ela tem que sempre querer fazer as coisas como todas as outras. Ela não pode, porque eu sou mulher, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ela tem que entrar sabendo que ela é uma trabalhadora como qualquer outro ali. As mulheres têm suas limitações, é claro, né? Mas ela tem que tomar seu espaço, tomar seu lugar. Entendi. E antes de você querer entrar para a Polícia Militar, você fazia o quê? Trabalhava com o quê? Olha, eu trabalhei, antes de entrar na Polícia Militar, num consultório de engenharia. Aliás, foi num consultório primeiro, num laboratório de análises clínicas, e depois eu trabalhei numa construtora. E aí depois eu fui para a Polícia Militar. E você tem alguém, alguma família que é militar que te impulsionou? Então, quando eu entrei, eu não sabia. Eu não sabia, né? Meus pais não são, né? Mas depois que eu entrei, a gente começa a conversar mais, saber um pouquinho mais da família, eu descobri que os meus dois avós foram policiais militares. Um foi da cavalaria, né, no Rio de Janeiro, e o outro, ele
Inclusive, é uma história até engraçada. Ele entrou na Polícia Militar para, após a morte do pai dele, né? O pai dele foi morto por Lampião. E ele foi morto por Lampião, e aí ele entrou na polícia para se vingar e para ajudar a caçar lá os cangaceiros, né? Ah, o pai dele foi morto por Lampião, mas ele não era militar, não é isso? O pai dele não. O pai dele era um fazendeiro lá, né? Lá do sertão lá. E engraçado que Lampião ele ia nas fazendas e queria que eles acoitassem ele, né? Eles chamam de coiteiro, eles falam lá, né? Que comprasse mantimento para ele. E eles não queriam, né? Porque se viam numa situação complicada, porque ele vivia na ilegalidade, né? E eram pessoas simples, não queria esse tipo de coisa. E aí, de tanta insistência, meu bisavô acabou sendo morto. E aí o meu avô acabou entrando na polícia para poder até defender a família mesmo, né? Para aprender a manejar a arma. Inclusive, né, meu pai conta que meu avô era armeiro. Mas eu só fiquei sabendo disso depois que eu entrei na PM, bem depois. Muito legal, hein? E agora vem cá, e você chega aqui no 8º em que ano? Eu cheguei no 8º GB em 1998, bem no comecinho. 98. Isso. Já tinha eu já tinha 11 anos de polícia. Eu já tinha 11 anos de polícia, já. Entrei, eu já era segundo sargento quando eu vim pro bombeiro, né? Fez CBS, né? Fiz CBS aqui na Vila Lucinda. Um curso maravilhoso. A gente me descobri nesse curso, né? E depois eu comecei a atuar, fiquei aqui mesmo na unidade e comecei a atuar. Meu primeiro posto de trabalho foi o São Caetano. E é curioso, né? Eu tinha muita vontade de vir trabalhar em Mauá. E Mauá nunca tinha tido mulher. Então, quando eu cheguei no B1 lá, né? O falecido Subanacleto virou para mim e disse: você só tem 2 lugares para escolher. Ou você vai para São Bernardo, ou você vai para São Caetano. Eu falei, não, mas eu quero ir trabalhar lá em Mauá ou no PB Alzira. Não, lá no quê? PB Alzira? PB Noêmia? Não, para mulher? Não, lá que mulher, lá não tem mulher nesses lugares, não. Mas só tem esses 2 lugares aqui para você escolher. E eu fiquei, assim, bastante decepcionada. Mas foi um aprendizado ter ido para São Caetano. E uma curiosidade, eu fui a primeiro sargento feminino a comandar uma prontidão no ABC. E quantos homens tinha naquela época? Olha, São Caetano não tinha assim, um efetivo muito grande, não, mas nós tínhamos mais ou menos 15, 12 componentes por prontidão. Por prontidão, né? Então, um prontidão. Dá para fazer bastante coisa com esse pessoal. Pô, dá para jogar bola. Ô, Sandra, e por que você queria ir para Mauá? Eu queria ir para Mauá porque eu sou de Mauá. E porque o pessoal falava que aqui davam ocorrências assim, muito boas. Que as ocorrências aqui eram ocorrências de verdade. Que eu ia aprender muito. Então eu tinha esse desejo, eu queria aprender, queria conhecer uma profissão. É uma profissão maravilhosa ser bombeiro, né? Eu estava extasiada, era muito gostoso trabalhar como bombeira, né? Estava me descobrindo. E das muitas ocorrências que você participou, tem alguma que marcou aí? Você pode falar? Tem cada... Tem umas ocorrências assim, hiláricas, né? Normalmente, ocorrência com criança mexia bastante com a gente, né? Ocorrência onde a gente tinha vítimas policiais militares também era uma coisa que mexia bastante com a gente, né? Eu comecei a trabalhar em São Caetano. São Caetano não tinha aquelas ocorrências assim, quantidade de ocorrências, né? Muito grande.
Mas naquela época a gente tinha, né, um acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens, acontecia muitos ali na Goiás, né? A Goiás, acho que ela tinha uma conformidade da pista que ela proporcionava esse tipo de coisa. E a velocidade também era um ponto-chave. Então, quando chegava de madrugada, muitas vezes, em frente ao quartel, acontecia coisas assim, né? Acidentes horrorosos. Então, e assim, o mais interessante também é que as pessoas, depois de algum tempo, vinham te procurar lá, né? Então, eu me lembro que uma vez chegou um senhor, né, com a cabeça aberta, assim, carequinha, né? Com uma cicatriz muito profunda, assim, na cabeça. E ele olhou para mim e falou: você lembra de mim? Aí eu olhei para ele, né? Pensei, não. Ele falou assim: você é o último rosto que eu vi. E a sua fisionomia ficou gravada na minha memória. Aí eu até me assustei. Eu falei: mas da onde? Ele falou assim: eu sofri um acidente aqui na porta do quartel. Meu carro capotou. Eu fiquei preso nas ferragens. E você conversava comigo. E você falava para mim: fica comigo, fala comigo. Fala comigo, como é que você chama? E eu só olhava para você, porque eu entendia tudo que você falava, mas eu não conseguia te responder, mas eu olhava para o seu rosto e eu falava: eu não vou esquecer mais do rosto dessa mulher, porque eu quero vir falar com ela. Dito e feito, né? Ele apareceu, infelizmente, a fisionomia do rosto, lembrei do acidente e tudo, né? Mas a fisionomia do rosto dele, eu não conseguia lembrar. Muito provavelmente, né? Ele estava com muitas escoriações, muito, né? Com bastante sangue. Era uma coisa assim, à noite, escuro, né? Difícil mesmo de eu conseguir identificar o rosto da pessoa. Mas eu vi o quanto era importante você conversar com as pessoas. Porque ele falou para mim que ele queria muito ver que ele perdeu o sentido com a minha fisionomia. E depois ele conseguiu, né? Ele teve trauma de crânio grave e ele conseguiu me reconhecer. Então é motivo de eu ter bastante felicidade dessa pessoa estar andando, falando, e ele ficou sem sequela nenhuma, uma coisa assim impressionante para mim. E você deixa o 8º GB quando você presta o CH? Aí você deixa o 8º? Mas eu volto. Eu volto como oficial. Eu volto Você como vai e oficial. volta. Isso. Eu fiz o CH, né? Fiquei na academia, eu fiz o meu curso. Eu fui classificada no 3º GB. Lá aprendi muito também. Nossa. E aí aquele negócio, eu era uma pessoa que pensa numa mulher encrenqueira. Pensa numa mulher que queria reivindicar. Pensa numa mulher que criticava principalmente o serviço administrativo, né? Mas assim, a gente não conhecia, né, tudo que está ali por trás, o que é o dia a dia de quem trabalha no administrativo. Foi para o 3º GB e eu consegui voltar para o 8º GB, não demorou muito tempo, eu já voltei para o 8º GB. E eu fui chefiar a seção de materiais, no primeiro momento, seção depois de comunicação social e recursos humanos. E aí eu vi que o quanto é difícil você dar condições para aquelas pessoas que trabalham na rua trabalhar direito. Era um sofrimento, era cada material que a gente comprava, aí eu ia olhar aquele material. Eu ia examinar aquele material para ver se a licitação poderia ser aprovada. E era uma briga, porque eu conheci o lado operacional do material, como é que o bombeiro ia se sentir utilizando aquele material, e aquele material muitas vezes não era ideal. E eu sabia que a pessoa que tinha especificado aquele material tinha dado o seu melhor também para especificar aquele material, para que a nossa tropa tivesse aquele melhor material para poder trabalhar. E a gente muitas vezes tinha que aprovar porque é o que tinha, né? Porque em licitação é um negócio muito difícil, não é fácil comprar material de bombeiros. Então, eu vivi um outro lado
né, de ser bombeiro, né? E era um sofrimento para mim. Eu acho que eu dei muito trabalho lá para a central, né? Mas com o tempo eu fui ficando mais flexível, fiquei mais amadurecida, comecei a tratar isso de uma melhor forma. E tentar tornar a vida do bombeiro melhor. Eu não queria que ele passasse aquelas dificuldades que nós passamos, né, Carneiro? Que a gente trabalhava muito no improviso, né? Sem materiais adequados. Não era fácil a nossa vida, não. Muitas vezes era só uma alavanca, né? Uma viatura que a gente fazia força para poder estar rodando. Então, foram momentos assim que eu guardo na minha memória com muito carinho. E outra coisa, né, ô Sandra? Você fazer parte da linha de frente da prontidão, comandar a prontidão, vai para o CH. E o oficial CH não poder fazer parte das ocorrências diárias deve ser muito ruim, né? Isso me frustrou muito, Carneiro. Eu saí frustrada, porque eu tentei me especializar enquanto praça, né? Porque eu pensava em um dia ser oficial. Eu fui ser oficial, eu era subtenente, eu passei por todas as graduações. No bombeiro eu já era segundo sargento, mas eu cheguei a subtenente. É o que a gente fala, né? Fui coronel das praças. E eu me frustrei muito porque na minha época eu já não poderia mais fazer o CBO. Então eu não poderia mais ser empregada no serviço operacional. E isso me causou uma frustração grande. Eu me preparei, eu fiz curso de salvamento em altura, fiz o terrestre, me especializei em resgate, né? Era instrutora de resgate, fiz curso de produtos perigosos. Coisa assim interessante, muitas vezes eu via lá, o B3 recebia documentos querendo um perfil de oficial para mandar fazer determinado curso. E eu olhava, eu via que eu me encaixava naquele perfil, mas o meu quadro não deixava eu ser aproveitada. Aquilo me frustrou muito, muito, muito mesmo. Eu saí com aquela sensação que eu poderia ter dado mais para a minha corporação. Mas eu acho que tudo tem uma razão de ser, né? Acho que tudo tem o seu propósito. Acredito que, acho que não precisaram de mim, porque teve lugares aí no interior, por exemplo, que nossos companheiros CH tiravam o área, né? Porque não tinha oficiais para tirar. Aqui no ABC a gente era privilegiado. No ABC tinha oficiais que era suficiente para tirar o área. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, por exemplo, talvez eu fosse empregada, né? Você falou bem, no interior tinha subtenente tirando oficial de área. Subtenente. Então, é muito triste essa parte. Essa parte da história eu sinto muito. E quando você vai promovido a capitão, aí você vai para o CPA? Isso, aí, quando eu fui promovida a capitão, eu já estava próximo, já tinha dado meu tempo de serviço, né? Na verdade, eu estava só aguardando o tempo, né? Um ano, e eu tinha muitos afastamentos. Mas eu optei para ir para o CPA-M6, que apareceu a vaga, estava perto de casa, eram pessoas que eu conhecia. Curiosamente, quando eu fui para o bombeiro, eu estava no CPA-M6, eu era sargento auxiliar do P5. E eu voltei para o CPA como capitã. E assim, é muito curioso essa parte também, né? Eu voltei na mesma sessão que eu trabalhei, que eu saí para ir para o bombeiro, eu voltei. E quando eu fui trabalhar no P5 do CPA, eu não queria. Eu queria trabalhar na rua, queria ser patrulheira. E olha assim, né? É muito curioso. Eu cheguei na companhia, né? Tinha voltado de licença maternidade, e eu falei assim para o capitão e para o tenente: como eu sou sargento, né? Já sou antiga também, nem sei por que eu não sou, naquela época, né? Não falava
A gente não falava, né, o CGP, né? Falava um outro termo lá. Eu falei, mas aí a minha patrulha ela era diferenciada, porque tinha poucas Setorial, não era? mulheres. Hã? Setorial, não? Setorial? Não, não, era uma outra coisa que falava. Tá. Agora não recordo. E eu tinha que fazer 2 pelotões, porque não tinha mulheres, né? Então a gente precisava fazer revista, então a gente trabalhava num horário que pegava 2 pelotões. E eu tinha chegado da licença maternidade, né? Voltei a trabalhar e falei assim para o meu comandante que eu queria uma arma de grande porte, né? Pô, não precisa ser a metralhadora, não, pode ser uma 12. Aí ele falou: ah, tá, vou te dar. Pode deixar, próximo serviço você vai receber a sua 12. No próximo serviço, eu toda animada, né? Eu e a minha parceira, né? Achando que ia pegar uma 12, ele pegou e entregou para nós me entregou um memorando para me apresentar direto no CPA. Eu não passei nem pelo batalhão, nem pelo 10º batalhão. Fui direto para o P5 do CPM-6. Aí eu falei, eu quero trabalhar na rua, eu quero trabalhar na rua. Trabalhei, fiquei um tempinho ali, né? Paguei o meu pedágio, como se fala, né? Ou seja, né? Acho que era Deus me preparando para essa função também. E aí eu fui para o bombeiro, realizar meu sonho de trabalhar na rua. Não foi fácil trabalhar na rua, porque o pessoal queria colocar a gente para trabalhar interno. Então, mulher tinha essas coisas aí, o pessoal fica oferecendo. E quando você não queria por bem, depois foi por mal, né? Era muito triste essa parte. Hoje as mulheres estão trabalhando em todos os postos aí. Outro dia eu cheguei aqui no Noêmia, tem uma moça aqui no Noêmia. Tem várias moças no Alzira. Então hoje elas estão entrando em tudo quanto é lugar. Mas naquela época nós éramos poucas. Ô Sandra, nós pulamos uma parte aí. Eu me lembro que foi o aniversário do 8º GB lá no Estância, onde você foi responsável. Teve até o cantor do Capital Inicial, o Zilme, lembra dessa festa aí? Lembro. E você que estava coordenando. Eu era da seção de comunicação social. Na verdade, né, o comandante ele é o grande mentor daquilo que ele quer fazer, né, de comemoração do aniversário da unidade, e a gente é um colaborador, a gente vai fazendo aquilo que o comandante orienta, aquilo que ele deseja. Boredo, né? Foi o Coronel Boredo. O Coronel Boredo, ele era uma pessoa que gostava bastante de comemorar, ele também foi do 8º GB por muitos anos, né? E ele queria fazer alguma coisa que marcasse realmente a nossa unidade, né? E que valorizasse os policiais militares. E aí a gente teve aquela festa, né? Em homenagem, ocorrências, túnel do tempo. Eu lembro que foi um negócio muito bacana. Mas é tudo a linha que o comandante dava mesmo, né? E agora, você está aqui agora como diretora do Departamento Feminino. E estão perguntando aqui o que você pode falar sobre as orientações do S-Press em relação aos pensionistas. O que você pode adiantar para nós aí? Eu, por muito tempo, trabalhei na seção de comunicação social. E naquela época, a gente tinha essa seção, ela era ela tinha um número de pessoas que dava para a gente ajudar a prestar esse serviço. Então, por exemplo, morria um bombeiro nosso, né, um policial militar, que eu também fiz isso no policiamento, a gente ia lá, né, avisava a família o que tinha acontecido com o policial, acompanhava a família, a esposa, para poder liberar o corpo, liberava o corpo, nós enterrávamos o policial, o bombeiro, e aí depois a gente auxiliava a esposa a entrar com pedido de pensão. Porque o que acontece? Muitos dos nossos bombeiros, muitos dos nossos policiais acreditam que o recebimento da pensão pela esposa é automático. E isso não é. Então, assim, é outra fonte pagadora, né? Então, você tem que entrar com pedido. Outra coisa importante que vale para a gente frisar aqui.
Se ele entrar com pedido antes, depois dos 60 dias, ela não recebe os atrasados. Então, assim, é muito difícil. Eu fico aqui me perguntando se eu ficasse um mês sem receber, ia ser um negócio muito difícil para minha família. Então, infelizmente, isso acontece com as esposas dos policiais militares. Porque ela tem que preparar uma documentação e dar entrada. O salário, ele não vem automaticamente. Se ela não entrar com esse pedido, ela vai ficar sem receber. E aí é duro, né? Dizem que tem até 60 dias para entrar. Isso. Se ela não entra com 60 dias, ela não vai receber os atrasados. Isso é legal? Está dentro de uma legislação? Está dentro da nossa legislação. Tudo pode ser questionado no judiciário, né? Porque muitas vezes tem mulher que não consegue receber, né? Porque ela não está ali, às vezes, como esposa. Tem casos de bombeiros que não são casados e que a gente tem caso, né? Que o filho, ele era o sustentáculo da família, né? Ele era o provedor do pai e da mãe, só que ele não, a família depois não consegue comprovar. Não consegue comprovar, e aí o pai e a mãe não recebem a pensão do filho. Né? A gente tem casos aí, até de um amigo nosso chegado, né? Que a família está questionando isso na justiça. E eu torço muito para que a família dele receba. Eu sei, converso com o irmão dele, né, de vez em quando, e ele me coloca ao par. Eu não vou falar quem é, né? O nome, não quero dar nomes, mas a família está lutando ainda na justiça. Ele morreu, já vai completar 1 ano e a família ainda não recebeu nada. Nossa, ainda não recebeu 1 ano sem receber? Não recebeu nada. Então, isso é muito triste. E aí a gente tem outros casos, né, de policiais, bombeiros nossos aí que faleceram, do 8º GB mesmo, né? O último agora que eu fiquei sabendo é não vou também citar nomes, mas é um que trabalhava na Motomec, né? Ele também já era aposentado, a família conseguiu receber. Mas olha, não foi fácil. Acho que por conta da pandemia, por todas essas dificuldades aí de distanciamento social, a família só conseguiu receber esse ano. Ele morreu o ano passado. Ele morreu, acho que em outubro do ano passado, a família veio receber agora em março. Graças a Deus, conseguiu receber os atrasados, porque ele conseguiu dar entrada antes dos 2 meses, mas levou esse tempo todo para poder sair a aposentadoria. Então, eu fico assim, estarrecida e com o coração apertado. E é isso esse é o trabalho que o nosso presidente ele tem desejo de dar assistência. E através do departamento feminino. Ele quer que a gente consiga agilizar isso aí. Infelizmente, agora com essa pandemia, a gente não consegue estabelecer contatos lá na SPPrev. Né? Porque são pensões muito simples, o Carneiro. Tem pensão que o policial militar ele tem uma esposa só, ele só tem os filhos com essa esposa, e é simples, não tem que ficar comprovando muita coisa. O duro é quando o policial ele tem mais de uma esposa. Ele tem mais de uma esposa, e com essas outras esposas ele tem filhos. E aí ele é casado com um, divorciou, casou com a outra, divorciou, tem filho com outra e volta a morar com a antiga. Aí, então assim, são casos assim que demoram muito tempo. Viu, Sandra? E você está falando aí, eu estou prestando atenção aqui, realmente o policial ele não tem, a família do policial não tem respaldo, né? Porque ela vai no batalhão e pede ajuda, o que eu faço, como é que eu faço, muitas vezes o pessoal não sabe informar e manda direto para o batalhão. Tem mulheres, né, principalmente as mais de idade já, né? Tem mulher que às vezes ela não tem a documentação, ou ela não sabe senha de banco, era o marido que resolvia tudo, ela não tem acesso a dinheiro, a conta, nada dela. Para ela providenciar a documentação que ela precisa apresentar para a SPPrev, ela às vezes não tem dinheiro para mandar fazer uma certidão. Porque ela ficou desabastecida, ela ficou
como que eu vou dizer, sozinha. E uma situação, como você está falando, está casado, no registro, no cartório, ainda tem uma dor de cabeça. Imagina que ele só se ajustou e não tem papel nenhum, né? Não tem uma união estável que a gente fala, né? Estabelecida. Isso. Quando tem filho ainda é mais fácil, mas vamos dizer que é um casal que não tenha filhos. Então, assim, a gente percebe que a pessoa leva mais de anos para receber o valor da pensão. Muitas vezes tem que se socorrer do judiciário. Imagina essa pessoa que ela está sem dinheiro, que ela está com contas para pagar. É muito triste. Ela às vezes não tem nem acesso ao judiciário. Se a gente não ajudar, fica complicado mesmo. E por que essa dificuldade? Você acha que é uma defesa do sistema? Então, é complicado porque o sistema ele tem que achar a pessoa que realmente é a que tem direito à pensão, né? Mas eu acho que, de alguma forma, deveria ser automático por um tempo. E aí a pessoa vai providenciando a documentação, né? O salário, na minha opinião, ele não deveria cessar. Você entendeu? Porque não é rápido. Tem gente, para algumas pessoas até sai rápido, mas no mínimo a pessoa fica 3 meses para receber. No mínimo. No mínimo. Eu não sei se tem alguém que conseguiu. O policial morreu nesse mês e no mês seguinte já está tudo resolvido. Eu não acredito que seja assim. Eu não conheço casos assim. E automático, por exemplo, né? Fez o atestado de óbito, automaticamente no próximo mês não vem mais salário. Então, depende da época do mês que ele faleceu, né? Por exemplo, ele vai receber, acho que no mês seguinte ele ainda recebe, sim. Mas, assim, nos meses subsequentes ele já não vai receber. E aí você tem, às vezes, policiais, né, que tem outra renda, que, por exemplo, faz DGEM, né? Ele tinha um dinheirinho da DGEM, aquilo está incorporado no orçamento familiar dele. Aí, de repente, ele faleceu. Então, a esposa já não tem aquele dinheiro entrando. E aí, depois, as contas vão ficando sem pagar. E aí, até que ela acaba se enrolando de uma tal maneira que tem gente que perde bens, tipo carro, casa, porque ficou muito tempo sem receber a pensão e o orçamento familiar ficou grande, 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 e a pessoa acaba ficando endividada. Então, a dica que você passa aí para as mulheres de policiais militares, né? Então, seria primeiro ter um convívio com a conta, né? Ter um contato com a conta, cartão e senha, que vai facilitar um pouco também, né? Isso, né? Que seja conta conjunta. Outra coisa importante, né? Que ela tenha acesso ao holerite dele. Até para poder, com senha, né? Saber a senha do holerite, para que a gente possa saber, inclusive, quais associações ele pertence. Porque a maioria das associações tem alguns benefícios que ela pode receber. Assim, outra coisa mais importante é regularizar a situação do relacionamento, né? Vamos dizer que você é uma mulher que já vivia bastante tempo com essa pessoa, né? Com esse policial militar, você não tem filhos, que você faça a união estável. É muito simples, você vai lá e registra em cartório, né? Os policiais militares, falar um pouquinho da instituição, mostrar, né, do que ele é sócio, principalmente quando a gente vai ficando doente, né? Você vai ficando doente, às vezes com doença grave. É bom já explicando, mostrando para ela um holerite, mostrando, explicando aonde que ela tem que ir pedir a pensão. Mas, o Carneiro, tem policial militar que nem sabe que não é automático o recebimento da pensão. Você sabia disso? E o contrário também, né? Tipo assim, o contrário... a feminina casada com um marido civil, isso é a mesma coisa. Mesma coisa.
Mesma coisa. Não tem mudança, não muda nada. É mesmo ritual. Quem é casado com um policial militar, né, que nem aqui em casa, nós somos militares, né? Eu tenho meu salário, meu marido, o salário dele, né? Se um de nós venha a falecer, né? Ele vai ter direito a receber a minha pensão, ou eu ter direito ao recebimento da pensão dele, mas não é automático, eu vou ter que solicitar. Eu tenho que providenciar a documentação que comprove que eu sou cônjuge dele e apresente a documentação para a SPPREV, para ela providenciar a documentação. São duas dores, né? A dor de perder o ente querido e depois a segunda dor, que é justamente resgatar esses valores, né? Estou vendo aí que são duas dores. Principalmente, muitas vezes a morte ela é traumática, né? A morte do policial militar, muitas vezes ela acontece de repente, ela é violenta, né? A perda da pessoa é violenta, quer dizer, a pessoa fica traumatizada, ela fica sem ação já, por causa da perda. E antes da pandemia, eu participei de duas cerimônias fúnebres que foram dos bombeiros lá do Guarujá, que foi no soterramento. Eu fui com o caminhão lá, o caminhão nosso lá de São Bernardo, que é adaptado para participar de cerimônia fúnebre. E realmente são duas cenas, foram dias diferentes, até achar o segundo bombeiro, achou o primeiro, aí nós tivemos que descer de novo. Realmente, olha, é o que você falou mesmo, né? A morte do policial a função nossa já leva para isso. Há um bombeiro que pode morrer queimado, um bombeiro que pode morrer de queda, um policial que pode morrer alvejado. Então, realmente... O trauma é tão grande que a mulher ela fica sem ação. E se ela não tiver alguém que se aproxime, né, um outro policial militar, ou o próprio batalhão do policial militar que se aproxime e ajude, fica difícil, é traumatizante. Isso eu estou falando do pessoal da ativa, mas acontece também com o pessoal que é inativo, né? O pessoal que está inativo às vezes tem uma vida tranquila ali, mas é alvo também, né, de morte violenta. É alvo de morte violenta, porque ele acaba reagindo, né? Ele acaba reagindo quando ele se depara com alguma situação, né? Ou como bombeiro, né? Ou como policial militar, né? Ele acaba querendo reagir, fazer alguma coisa, e ele acaba perdendo a vida também de forma traumática. E muitas vezes faz tempo que ele não convive mais com o quartel, não visita mais, entendeu? Perdeu esse tato com o quartel, e aí acontece uma fatalidade dessa, você vai assim, para onde, né? A família realmente... Aqui, né? O inativo, ele tem vergonha, né, de ir no quartel. Eu acho que os inativos mais recentes, assim, tem menos, né? Mas você começa a perceber que no quartel já não tem aquele pessoal que você conhecia. Hoje eu vou aqui no posto mais próximo da minha casa, que é o PB Noêmia, tem um monte de gente que eu não conheço mais, né? Você acaba ficando... Olha que eu me aposentei recentemente. Você começa a não encontrar, as pessoas não te conhecem. E aí você não quer ir lá. Quanta coisa que muda, né? Graças a Deus, hoje a gente tem aí rede social, que as informações chegam mais rápido para a gente. Você pode consultar, né? O Google. Você tem hoje meios, mas no passado, ele precisava ir buscar o olerite no papel lá para poder saber o que estava acontecendo, né? Para saber as novidades que interessam o policial militar. E você falou a verdade, verdade. Esse tempo atrás aqui, eu estava nos afastamentos. Já estava uns 3 meses afastado e fui aqui no Jair Mar ver alguma coisa e já tinha um rapaz novo aqui, né? Ele já chegou, pois não. Aí eu falei, como é que faz para entrar com o bombeiro? Aí o rapaz, o que é para você? Não, é para mim mesmo. Não. Que idade você tem? Aí comecei, não, aí com sua idade ainda mais. Até 60 anos, até que alguém me falou, deixa eu entrar. Então a gente faz essa brincadeira, mas é verdade, você está fazendo mesmo. Você chega lá, você não conhece mais ninguém, você perde o contato. Então, você deixou toda uma vida para trás e aquele pessoal que está lá é uma outra geração, né?
E é o que eu estava comentando, que é uma coisa interessante de geração, né? Você conversar com o pessoal antigo, aí você fala um exemplo, né? Você conhece o Carneiro, aí o cidadão fala assim, o Jair Projeto Carneiro, RE 887442, conheço. Ele sabe o nome inteiro do RE. Já na minha geração, conhece o Carneiro? Lá conheço. Então, muitos policiais antigos, eles sabem o nome do companheiro inteiro e RE. Isso é fantástico. Isso se perdeu, né? Não, eu acho a geração ela só é diferente. Cada um tem o seu tempo, né? A sua vida ali no espaço. Aquele espaço, eu vou lá, aquele espaço, ele significa muita coisa para mim, mas é totalmente diferente da pessoa nova que está lá, né? Eu tenho lá um bombeiro preferido hoje que trabalha aqui na área do 3º SGB. Esse bombeiro preferido, ele trabalha lá em Ribeirão Pires. E eu tirei serviços lá em Ribeirão Pires. E eu até hoje, você acredita, eu nunca tive coragem de ir lá fazer uma visita, enquanto ele estivesse lá. Nunca tive coragem. E cadê fala aí, quem é o bombeiro preferido? Meu bombeiro preferido, ele chama... O nome de guerra dele é Lunardelli, mas é Lucas Vinícius Lunardelli. Olha aí. Ele trabalha lá em Ribeirão Pires. Qualquer dia eu vou visitá-lo lá. Eu ainda não tive coragem. Pelo amor de Deus, você não foi ainda. Pelo amor de Deus. Eu não fui. É assim, não tem mais quem eu conheço. Aliás, o comandante de prontidão dele lá eu conheço. Trabalhou comigo, né? Mas assim, você vai ver, não conhece mais ninguém. Eles vêm visitar a gente aqui, né? Eles vêm aqui, às vezes montam alguma coisa junto, aquela irmandade de prontidão, né? Porque o pessoal de prontidão, eles vão um na casa do outro, eles comemoram, né? Aniversário de um, aniversário de outro. É aquela relação de pai e filho, né? O comandante de prontidão é pai e ele tem os filhos dele lá, que são os seus auxiliares. Mas o espaço parece que não é o mesmo, né? Você vê aquele pessoalzinho novo lá, com materiais novos. As viaturas parece que não mudam muito não, viu, Carneiro? As viaturas parece que continuam tudo do mesmo jeito. Tem 6 bancos e falta gente, na verdade. Mas, meu ilustríssimo Major, estamos chegando no final. Eu queria que você deixasse aí um contato, aí, se alguém quisesse tirar mais alguma dúvida em relação, principalmente o caso da SPPEB, aí, se tiver alguma mulher que está ouvindo aí, quiser fazer contato com você. Então, pode deixar perguntas para nós aqui nessa live, né? Que aí a gente vai se esforçar para poder responder. E agradeço essa oportunidade de ter esse espaço. De mandar um beijo para os meus amigos bombeiros do 8º Grupamento de Bombeiros, para todos os oitavianos, que oitavianos é todos aqueles que já passaram pelo 8º GB, aqueles que trabalham no ABC, que são do policiamento, as pessoas que admiram o trabalho do Corpo de Bombeiros. É assim, essa saudade. Eu mandar um beijo para esse pessoal. Eu tenho muitas saudades. Muito bom, mas também pedir desculpa aí pela live, pelos problemas que nós tivemos, mas é assim mesmo, é live, é a nossa 4ª live, então pode ter certeza que vai ter mais problemas ainda, a gente vai corrigindo, mas o importante... O problema no meu, né? Fala a verdade. Major Sandra. Fala a verdade, só deu problema no meu. Eu não sei o que está acontecendo também. Na parte de internet, eu também estou gatinhando. Dessas modernidades, Carneiro. Eu que sou muito arcaica, velhinha. É verdade. Uma vez eu estava na escola, agora antes de ir para a reserva, eu estava com problema no celular na escola, veio o menininho, o bombeiro está com 10 anos, entendeu? Presta aqui para mim. Aí ele foi lá e resolveu o celular, o problema. Ele tem 10 anos. Então tá bom. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço para a Major Sandra. E, gente, ficamos aqui a próxima live, até a próxima live, terça-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço para todos.